Senhor presidente, nesse momento, vereador Carlão, senhora vereadora, senhores vereadores, aqueles que nos assistem e nos ouvem, servidores desta casa também, meu boa tarde. Primeiramente, saudar o nosso líder do partido, o vereador Carlão, que agora também sucede o líder, vereador Marquinhos, que desempenhou essa tarefa, que não é uma tarefa fácil, né, Marquinhos? É uma tarefa árdua de liderar um governo. Apesar de um governo que faz muito, que realiza muito, por mais que o faça, ainda fica aquém das necessidades de uma cidade. E, às vezes, defender é muito difícil, o desgaste, às vezes, é grande, mas, ao mesmo tempo, nos faz amadurecer demais, nos faz aprender muito. E o exercício da liderança, como disse em outros momentos, ele não se faz apenas como um título, mas como algo que se é conquistado. Da mesma forma que Vossa Excelência conquistou, e agora o vereador Carlão, por merecimento, assume a liderança do governo e tem absoluta certeza de que não vai iniciar, mas vai continuar aquele trabalho que já faz há anos, que é defender o governo Rodrigo com as convicções que tem. Seja bem-vindo, vereador Carlão, à liderança do governo. Temos aqui o ex-líder Renato, o líder cessante Marquinhos e agora o líder Carlão. Conte conosco, vereador. Obrigado. Rapidamente, vereador Raul citava aqui em relação ao chorume. Nós vamos ter várias oportunidades de falar em desenvolvimento. Eu quero hoje centrar o meu discurso num outro assunto, mas queria dar um pitacozinho em relação ao lixo. Nós conversávamos na Comissão de Obras na última semana e falava-se muito sobre não só a solução do lixo momentâneo, mas também projetos futuros para um novo aterro, a contratação de um projeto por 700, 800 mil reais, para que nós possamos ter uma nova área, um novo aterro, um investimento de 20, 30 milhões de reais. Veja, na minha opinião, na minha modesta opinião, a política que deve ser levada em consideração para o futuro na cidade, talvez seja uma política que deva ser iniciada a discussão neste momento, mas talvez uma discussão que deva ser terminada num próximo governo. E eu não consigo enxergar nos dias de hoje algo que não seja tecnológico para que nós possamos cuidar do lixo da cidade. Não se concebe, em 2016, no século XXI, que nós continuemos a enterrar lixo como era feito no passado. Não se concebe um passivo como esse, na minha opinião, para Bauru. Se formos enterrar lixo, que o enterremos onde já existem aterros. Nós temos aterros próximos aqui. Para que se enterre aqui, que se o faça longe daqui. Então, nós precisamos avaliar agora para o futuro. O vereador Paulo já tocou nesse assunto, o próprio vereador Raul, enfim, diversos vereadores já trouxeram, o vereador Moisés, possibilidades tecnológicas para que a gente possa tratar o lixo. Eu, inclusive, cheguei a defender em alguns momentos, em conversas privadas, de que o lixo é uma riqueza. O lixo é uma riqueza. Nós temos tecnologias hoje, por exemplo, vi na internet hoje, eu já tinha visto e por coincidência vi hoje, tecnologias que embalam o lixo no caminhão e que você guarda esse lixo embalado para no futuro usá-lo como fonte energética. Porque o lixo é dinheiro, enterrar lixo é desperdício. E enterrar o lixo fora, mais desperdício ainda. Há formas hoje de se guardar o lixo, não é necessário um aterro, porque essas embalagens são licenciadas pela CETESB, e você no futuro, no momento que tiver uma usina, por exemplo, que o mundo tem, e o Brasil vai ter esse momento, nós já temos alguns modelos, nós usaríamos esse passivo ambiental que está guardado como fonte de energia, para poder abastecer, inclusive, a cidade, iluminação pública, enfim. O futuro é esse. Não adianta nós queremos fugir deste caminho. Então, tenho ressalvas quando se fala em projetos para um novo aterro, tenho ressalvas quando se fala em investir 20, 30 milhões num novo aterro, se nós temos tantas outras demandas prementes na cidade, naquilo que é básico do poder público. Educação, saúde, assistência social, alguns setores de infraestrutura, esporte, enfim. O dinheiro do município é para isso. Aquilo que não é atividade fim, nós temos que ter parcerias com o poder, entre o poder público e a iniciativa privada, para trazer aquilo que é melhor para a cidade. Repito, tenho ressalvas em relação a isso e acho que o futuro não é enterrar lixo, mas é aproveitá-lo de forma eficiente e economicamente correta. Mas quero aqui, como ponto central de minha fala, além do desenvolvimento, que é algo que, a partir do momento em que estive na prefeitura, me debrucei muito, e venho aqui falando muito sobre isso, é algo que me fascina. Tem outra coisa que me fascina, um outro assunto que me fascina demais, e isso faz parte de mim e da minha família, que é a causa animal.
Causa animal é um assunto que eu venho tratando, talvez até publicamente apareça pouco, perto de tudo aquilo que nós fazemos, eu, a minha esposa, as entidades não governamentais de qual a gente ajuda, enfim. Essa consciência da proteção animal que eu tenho enraizado dentro de mim. E já quando, antes de sair do mandato para assumir a secretaria, fiz a propositura de um projeto de lei proibindo as carroças no município. Depois que saí, esta casa, entendo até que de forma correta, a Comissão de Justiça deu por ilegalidade da iniciativa, porque entendia que aquele projeto criava obrigações ao município, portanto, um vereador não podia fazê-lo. No momento em que estive, então, na Secretaria de Desenvolvimento, nós pegamos uma cópia de inteiro teor daquele projeto que eu tinha apresentado, eu enviei ao prefeito e então ele enviou esta casa, e o projeto hoje tramita por esta casa, já saiu da Comissão de Justiça, se não me engano, tramita pela Comissão de Economia, que é a proibição dos veículos de tração animal no município de Bauru. Veja, é outra coisa que não se concebe nos dias de hoje numa cidade como Bauru. Carroças. Uma cidade do tamanho de Bauru. Não há como nós acreditarmos ainda que há pessoas, e aí eu faço uma ressalva, não é uma crítica às pessoas, pelo contrário, não é possível que nós não tenhamos programas específicos para que essas pessoas possam sobreviver, que não da carroça. E esse projeto é muito claro, porque ele dá 1 ano para que o município proíba o trânsito dos VLTs, os veículos de tração animal, mas, ao mesmo tempo, que encaminha essas pessoas que dependem da carroça para outros tipos de trabalho, para que a SEBS possa, num primeiro momento, dar uma guarida a essas pessoas que dependem da carroça, e, num segundo momento, encontrar caminhos para que eles possam sobreviver e alimentar a sua família. É óbvio que muitos que dependem da carroça não o fazem porque gostam, mas o fazem porque precisam sustentar suas famílias. E nós, como poder público, temos o dever de, no momento em que proibirmos, darmos um caminho a essas pessoas. Conversava com o vereador Roque, por exemplo, e ele dizia: as emendas são bem-vindas, vereador, todas as sugestões a este projeto são bem-vindas. Eu tenho ideia, por exemplo, muitos desses carroceiros trabalham com materiais recicláveis. Fica uma ideia, por que não criar uma cooperativa de reciclados apenas para essas pessoas que hoje dependem das carroças? O município leva a coleta seletiva para essa cooperativa e essas pessoas separam, têm dignidade para trabalhar e têm o seu salário no final do mês, uma cesta básica, e sustentam a sua família, sem agredir os animais. E eu poderia aqui trazer, e trarei no momento correto, inúmeros vídeos, fotos, fatos, em Bauru inclusive, do que significa os veículos de tração animal para o animal, que é um ser vivo, um ser senciente, e que também tem direitos que nós, seres humanos, temos. É um projeto que já vem sendo aprovado em diversas cidades do país todo, e chegou o momento de nós termos a grandeza e a responsabilidade de discutir esse assunto nessa casa. Então, faço aqui um apelo para que os senhores vereadores possam trazer o mais rápido possível esse projeto a plenário, para que nós possamos aprová-lo, e a partir daí, começar a discutir qual é o futuro que nós vamos dar para as pessoas que dependem disso, para poder dar dignidade para essas pessoas, mas também para os animais. Porque da mesma forma que nós temos os nossos sentimentos, eles também o têm. Então fica aqui a colocação de que esse projeto tramita e nós vamos ao máximo tentar trazê-lo ao plenário o quanto antes, para que a gente possa começar a contar esse prazo e terminar definitivamente com algo que é do século passado ou do século retrasado, que nós já teríamos que ter banido da nossa cidade o mais rápido possível e, quiçá, em algum momento possamos bani-lo do país. Um outro projeto que dou entrada hoje, que diz respeito a isso também, veio muito de uma experiência que tive na Secretaria de Desenvolvimento no ano passado. No Réveillon, nós fizemos lá, responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento, fazer o show de fogos, o show pirotécnico no final do ano. E nós, através da Secretaria, fizemos um show de fogos com fogos de menor barulho, com menos barulho, sem estampidos, apenas com luzes e o barulho dos estrondos das luzes. Foi um sucesso imenso. Nós tivemos diversas cidades procurando Bauru para entender como é que isso funcionou. As redes sociais multiplicaram isso pelo país todo. Recebi telefonemas do Rio Grande do Sul, de pessoas que gostam de animais, um senhor que me ligou emocionado, dizendo e falando sobre isso. Enfim, a repercussão foi enorme. Por quê? Porque todos que têm animais aqui sabem o quanto eles sofrem quando há o show de fogos, os estampidos, enfim. A audição do animal é absurdamente
mais sensível do que nós, seres humanos. Então, fiz um projeto de lei hoje que serve como uma emenda ao projeto do vereador Raul, proibindo todos os tipos de fogos com estampidos, com luzes, ou seja, todos os tipos de qualquer classificação nos eventos realizados pela Prefeitura, apoiados ou patrocinados pela Prefeitura. É difícil que nós façamos com que essa proibição seja também para o particular, até tenho dúvidas legais em relação a isso. Mas nós, como poder público, podemos dar o exemplo. E, pela repercussão que tivemos, eu tenho absoluta certeza de que será muito bem recebido. Não é necessário, para que um evento público tenha sucesso, que nós tenhamos barulho. Há outras formas de barulho. Música, enfim, iluminação. Não há necessidade, para concluir, senhor presidente, de que nós tenhamos qualquer obrigação dos estampidos. Isso sem falar nos bebês, nos idosos, enfim, a todo o malefício que isso traz para uma cadeia de pessoas, de animais silvestres, enfim. Fica aqui, então, registrado. Hoje dei entrada nesse projeto e eu espero que nós possamos também tramitá-lo de forma rápida e proibir nos eventos públicos qualquer tipo de estampido de fogos. Obrigado, senhor presidente.